nome é Gardênia Matos, eu sou coordenadora dentro da AM Produções Artísticas e hoje nós vamos estar disponibilizando para vocês a live Fazer Teatral e as adaptações dentro do período pandêmico. Bom, na live de hoje nós vamos conversar, é um diálogo entre colegas de trabalho, amigos, pessoas que não estão dentro da área, mas também são espectadoras e participaram dentro de todo esse processo. Somos nós que vamos estar aqui hoje e você, aí de casa, artista ou não. Bom, eu quero convidar, então, algumas pessoas para participar desse diálogo junto com a gente, começando por ele, Danilo Alencar, que é diretor, dramaturgo, historiador, tem mais de 30 anos de estrada, com prêmios em festivais em todo o território brasileiro. Muito obrigada pela sua participação, Danilo. Pode sentar aqui do lado. Obrigada. O nosso próximo convidado é Edson de Oliveira. Ele que é professor, diretor, ator, também com espetáculos em todo o território brasileiro. Ele que já lecionou em diversas instituições brasileiras. Pode sentar aqui do lado. Muito obrigada pela participação, Edson. E também ele, Gustavo Silvestre, que é bailarino, ator, diretor artístico e também trabalha com audiovisual. E todo o híbrido no meio disso. Gustavo Silvestre, muito obrigada pela participação. Pode sentar aqui do lado. Bom, na live de hoje, relembrando, nós vamos ter uma conversa, um diálogo sobre como foi todo esse processo. E todo esse processo está dentro de um intervalo de anos ali, antes de 2020 até agora em 2022, como que estava todo esse cenário antes de tudo isso acontecer, ali ainda em 2019, quando ainda existia essas especulações no meio de tanta dor, né, de tanto sofrimento relacionado à Covid-19, como foi essa preparação até entrar no ano de 2020, que foi quando os decretos chegaram, em meio a um momento muito difícil, em que todos nós tivemos que lidar com problemas pessoais, toda essa dor, e dentro também da nossa vida profissional. Como que foi esse intervalo aí entre 2020 e 2021, quando começaram a chegar alguns outros decretos, em meio também a uma esperança relacionada à lei de incentivo à cultura, até 2022, quando decretos diferentes também foram chegando, leis de incentivo à cultura diferentes também, como nós estávamos dentro de todo esse cenário. E no primeiro semestre de 2022, toda essa reinvenção também, né? Quando esses decretos começaram a ficar um pouco mais flexíveis, digamos. E a vida como se estivesse voltando ao normal. Mas passado todo esse tempo em que muita coisa aconteceu, muitas companhias de teatro mudaram toda a sua configuração, muitas deixaram de existir, enquanto outras estavam se reinventando, mas nada vai voltar como era antes, né? Nós nos adaptamos e daqui para frente tudo continua sendo muito diferente. E é sobre todo esse processo que a gente vai conversar hoje, em como nós enxergamos também esse futuro, em relação a tudo isso que nós passamos em um passado muito recente. Bom, vamos lá. Eu queria começar com uma conversa. Cada convidado vai ter um momento para falar como foi esse período para si, para as companhias em que estavam compondo, né, estavam trabalhando, e como foi todo esse processo. Como é o fazer teatral e essas adaptações dentro do período pandêmico. Eu queria entregar a palavra primeiramente ao Danilo Alencar. Muito obrigada. Imagina, um prazer meu.
Muito obrigada. Bom, Danilo, você pode iniciar? Claro, com o maior prazer. Primeiro eu queria agradecer muito o convite da AM, né? Eu acho que a companhia, os fazedores de arte, ou no nosso caso específico de teatro, dança, que se preocupam com esse tipo de diálogo com o espectador, acaba sendo uma preocupação muito interessante, uma preocupação de quem, de repente, está se preocupando com o contexto geral do mundo contemporâneo, face a um período que nós estamos em transição, agora num pós-pandemia, que ainda não é pós, ainda não se pode ter essas garantias todas, mas pelo menos se respirando um pouco mais depois dessa turbulência toda, né? Eu acho que cada um de nós artistas, particularmente todos nós que estamos aqui agora, e a sequência de outros, né? Vivendo o mesmo momento de unidade, que foi essa atrocidade, essa barbárie dessa Covid, dessa pandemia, né? Vivemos momentos diferentes. Eu, particularmente, sou aposentado agora, mas eu venho de uma instituição que é a PUC, né? Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Passei esses 2 anos entre, de repente liberava, voltava para trabalhar. Havia alguma objeção, algum decreto, alguma lei, voltávamos para casa. Eu, de início de conversa, que eu tenho que dividir o tempo aqui com os colegas, mas eu posso garantir que eu nunca produzi tanto na minha vida, eu nunca estive de encontro, de cara com circunstâncias de produção como eu estive durante todo esse tempo e agora com reflexo agora também, né? Com reflexo com a ressonância desse período pandêmico. Então, foi um momento muito diferenciado, porque além de eu estar em contato com o mundo todo, eu estava em contato particularmente comigo mesmo. Então, me abriu um leque muito grande de possibilidades que a posteriori aqui na conversa eu posso falar um pouco mais. Obrigada, Danilo. Lembrando que essa live também vai ser disponibilizada no YouTube, no nosso canal AM Produções Artísticas. O link está disponível na nossa última publicação relacionada à live que está acontecendo agora, no dia de hoje. Nós ainda vamos fazer uma outra publicação colocando o link do nosso canal, onde vai estar disponível essa live na íntegra no YouTube. Então aguardem, nos acompanhem nas redes sociais. Agora eu queria dar a palavra para o Edson de Oliveira, para também falar sobre esse processo inicialmente, dar uma introdução para a gente. Então, queria primeiro também agradecer aqui o convite de vocês, da AM e tudo. Muito importante esse momento, nós estamos refletindo sobre esse momento. Todo mundo pego de surpresa, muitos projetos cancelados, né? A princípio ninguém estava acreditando muito que isso viria a nos alcançar, de repente começou-se com uma palavra que hoje é familiar, mas na época não era, pandemia, o que era isso, ninguém sabia, e todo mundo concentrado nos seus projetos, correria de sempre, e eu creio que quando ela chegou, apesar de todas as suas tragédias e tudo, ela deu uma desacelerada em todo mundo, né? Então, acho que estava todo mundo fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, e pegando uma carona aqui no que o Danilo estava falando, nós estávamos precisando, talvez, de um tempo para nós estarmos, mergulharmos em nós mesmos, refletirmos um pouco nesse ritmo louco de produção que nós estávamos vivendo. Eu consegui, dentro desse processo todo, tirar um momento, vamos dizer assim, positivo também, né? Que, falando de processo de criação, ninguém estava tendo tempo para se olhar, ninguém estava tendo tempo para olhar para dentro da sua própria casa. Muita gente nem parava em casa, e de repente todo mundo começou a parar em casa, e de repente você se pega olhando para a parede, parado ali, e agora? Então, a partir dessa pergunta, a partir desse mergulho, onde você agora mergulha dentro de si mesmo, procurando saber o que será, né? Como dizia o poeta, o que será? E a gente tem esse momento, e a partir daí é que a gente vai começar
abaixar a poeira e tentar ver o que é que se pode criar através disso, né? Como adaptar a vida agora através disso. O que será? Será que amanhã nós estaremos vivos? Será que eu ainda farei? Será que subirei ainda num palco de teatro? Será que a gente apresenta? Será que a gente olha ainda para esse público? Então, essas perguntas, a princípio, permearam muito a minha cabeça, principalmente o meu coração. Muito obrigada, Edson. Agora eu queria passar a palavra para o Gustavo Silvestre, para também trazer uma introdução sobre essas adaptações do fazer teatral no período pandêmico. Perfeito. Obrigado, Gardene. Eu também quero agradecer a todos e todas que estão aqui conosco. Quero agradecer a AM Produções Artísticas, em nome do Alcides Miranda, pelo convite. É uma honra estar aqui com o Danilo, Edson, a mediação da Gardênia, né, fazendo parte desse momento de reflexão no pós, né, assim, porque depois que a gente vive alguma coisa, que a gente ainda não é um momento de distanciamento, né, como o Danilo ressaltou, não acabou, né, tá aí, mas assim, parece que a gente começa a refletir sobre o que a gente viveu, né. Eu acho que muita coisa, assim, no fazer teatral mais especificamente, assim, eu acho que vai ter, assim, alterações, assim, eu fico percebendo modus operandi, assim, né, na relação diretor-ator, na relação ator-espectador, né, como é que é atuar para a tela, né, um ator que estava acostumado a trabalhar com todo o seu vigor e expressividade, assim, para os palcos, né. Então eu acho que não tem como, né, assim, a gente voltar como era, voltar ao normal, não, né? Nós somos seres que vamos carregar, né, essa história, e isso faz parte da nossa história, e vamos ser atravessados no nosso fazer artístico em relação a isso. Eu falo um pouco mesmo assim da minha experiência como espectador, né? Que eu vi, assim, eu acompanhei muitos trabalhos assim de companhias de todo mundo, porque estava tudo disponível online, né? A internet realmente foi um grande facilitador, e como eles estavam tentando resolver essa questão, né? Como estavam tentando, né? Eu falo mesmo dessa relação ator, né? Né, que tem uma dinâmica de trabalhar o corpo na sua expressividade, assim, com movimentos amplos. A gente pensa que como se fosse tá acostumado a trabalhar com um plano geral, né, assim, porque o espectador ele vê o ator no palco, mas vê todo o conjunto, todos os elementos que compõem aquela caixa preta, né? De repente era um primeiro plano, era o rosto dele aqui, e como trabalhar toda a sua amplitude de movimento, a sua performatividade, assim, dentro de um espaço reduzido que é uma tela. Você vai ser atravessado com isso, você vai ser afetado, né? Porque é um novo modus operandi, né? Como lidar com isso, né? E tem até alguns estudos no cinema, assim, que falam sobre essa relação do espaço e a psicologia do personagem, né? Assim, quanto maior o ângulo, né? Assim, mais eu me distancio daquela psicologia, né? Porque eu consigo ver, assim, uma visão mais macro do que está acontecendo na cena. E quanto mais eu me aproximo, né, assim, de plano geral, plano médio, americano, primeiro plano, mais eu vou entrando dentro da psicologia daquele personagem, né, assim. Então, assim, esse processo de olhar para dentro, ter que lidar com aquilo, você está exposto, né? O espectador, ele está vendo ali os detalhes da sua expressão, os detalhes, né, de cada gesto seu, né? Então você tem que estar muito conciso no que você quer dizer, né? Qual que é a sua proposta. Eu vi propostas incríveis, que assim, não perderam essa configuração do que a gente pode chamar assim, de teatro. Eu falo que a gente pode chamar porque assim, né, tá sendo atualizado a todo momento, esses conceitos, né? Mas eu vi propostas muito interessantes que conseguiram aproveitar muito dessa linguagem teatral para esse novo formato. Então eu acho assim, que coisas diferentes, coisas novas, coisas legais podem surgir agora, né? Nessa relação entre o audiovisual, que foi muito importante, nessa relação com a proximidade, nessa relação com os novos ângulos, né? E pensando não só nesse olhar do espectador, que eu acompanhei algumas produções,
mas também nesse processo de fazedor, né? Assim, como ator, como bailarino, tendo que fazer teatro, tendo que fazer dança dentro de poucos metros quadrados, trancado num quarto, às vezes, né? Dentro de um apartamento. Como que é isso, né? Eu estou acostumado a lidar com um palco gigante, eu estou acostumado a lidar com a plateia olho no olho, né? De repente eu tenho que reduzir tudo, a minha movimentação, o meu espaço, o que sobra? Como o Danilo Edson falou, sobra aqui dentro. E eu tenho que lidar com esse aqui dentro. Eu escutava muita gente falando assim, cara, pela impossibilidade de acesso ao mundo exterior, eu tive que lidar com o mundo interior, que muita gente às vezes não estava acostumada a lidar, né? Lidar com esse mundo interior é lidar com um universo de possibilidades. E eu posso transgredir isso em arte, né? Então, assim, a arte, ela tem sido... ela tem passado por um processo, né, de atravessamento, não só por essa questão histórica, né, que afetou todos nós, né, assim, ver tanta tragédia, você ligava a televisão e você via tanta coisa ruim ao mesmo tempo, repetidamente, mas também esses novos formatos e técnicas e modos operantes de se fazer arte. Então, eu acho que com certeza é um ponto, assim, né, a se pensar e discutir agora que a gente começa a ter um respiro, né, disso. Muito obrigada, Gustavo. Bom, eu queria fazer um adendo também. Hoje nós estamos realizando essa live dentro do Teatro Goiânia Ouro e eu quero deixar os meus agradecimentos em nome da AM Produções Artísticas, ao espaço, ao técnico Charles Stanley, e enfatizar que essa live está acontecendo através de uma lei de incentivo à cultura com o fundo da Aldir Blanc. Deixar os nossos agradecimentos também à Secretaria de Cultura, ao Governo do Estado de Goiás e lembrar também de outras pessoas que estão fazendo tudo isso acontecer. Agradecer ao nosso técnico Francis Mar, que é quem está por trás das câmeras e vai cuidar dessa parte que vai ficar disponível no YouTube, e também a nossa intérprete de Libras, a Thaís. Bom, inclusive outro adendo bem curtinho, Francis Mar, ao mesmo tempo que a gente vai tendo esse controle do que vai ficar gravado de material para o YouTube, podendo também dar uma olhada no Instagram, caso chegue alguma perguntinha, qualquer momento que você quiser dar uma olhadinha lá e voltar para ver se está tudo ok. Muito obrigada. Bom, eu queria iniciar com algumas perguntas e trazendo também uma linha do tempo para isso. Eu queria saber de vocês como que foi o receber o primeiro decreto relacionado aos teatros que estavam fechando e às atividades que estavam sendo paralisadas. Eu gostaria até de lembrar da situação da AM Produções na época. Nós estávamos em Brasília e em uma terça-feira nós estávamos apresentando, na quarta-feira também, e quando nós voltamos para o hotel, recebemos o decreto: quinta-feira vocês não podem voltar ao teatro. E na hora, todos nós ficamos muito assustados, porque a gente ainda não estava entendendo o que estava acontecendo, né? Tinha parado, não tinha parado, ia ser só na quinta, voltaríamos na sexta, o que estava acontecendo, como que ia funcionar esse decreto, se era só em Brasília, se iria para Goiânia, como isso seria nacionalmente, né? Então foi um susto, só que ao mesmo tempo que nós tivemos esse susto, também tem o fato de que todos nós também já estávamos muito preocupados com o que estava acontecendo. E esse decreto potencializou muita coisa que a gente estava pensando, né? Eu acho que eu particularmente, talvez não estivesse tendo muita dimensão do que estava acontecendo a partir do decreto e todos esses números que foram aparecendo no decorrer dos dias nos traziam uma aflição. Voltar para casa
de Brasília, chegar em Goiânia, de Brasília, no meio de uma temporada que foi interrompida, no meio daquela promessa de que iríamos voltar na semana seguinte, essa semana seguinte durou 2 anos, foi um susto muito grande, é um susto que se repetia semanalmente praticamente, né? Não tinha nenhum dia certo para a gente ter uma sensação diferente, de aflição diferente, né? Essa preocupação pessoal, essa preocupação consigo, com a família, com os amigos, com a nossa profissão, o que seríamos de nós. Eu queria saber como que vocês receberam esse decreto. Inclusive, para todas as perguntas, nós vamos deixar aberto, não vai ter uma direção, para que todo mundo consiga participar e entregar a sua experiência. Bom, eu entrei o ano de 2020, eu sou muito da fé, eu gosto muito da espiritualidade, sou muito pegado à fé, a Deus. E eu entrei o ano de 2020 com aquela vontade de fazer Uber. Eu não sabia, digo, gente, Uber, acho que vai dar certo, eu vou fazer, eu vou alugar o carro e vou e tal. E eu estava dando aula e já tinha uns projetos fechados de apresentação no SESC, inclusive tinha 7 apresentações. Eu estava feliz, nossa, vai dar tudo certo, a gente vai caminhar, vou fazer isso aqui para complementar a minha renda e tudo. Quando foi dia 20 de fevereiro, já me inscrevi, aluguei o carro, comecei a rodar. Veio aquele carnaval e a gente ali, né, na expectativa, vamos passar lá o carnaval que eu quero começar a apresentar, quero começar a minha temporada. Depois do carnaval, primeira semana já de março, primeiro decreto. Então, como essa experiência, por que eu toquei nessa experiência do Uber? Porque eu via a cidade, eu rodava pela cidade e eu via tudo absolutamente deserto. Falava, se alguém quer fazer um documentário, ou se alguém quer fazer uma filmagem, jogar isso um dia dentro do audiovisual, num filme, alguma coisa, Goiânia deserto, sem uma alma viva na rua, é agora. Porque você tinha um carro, era uma coisa assim muito... Você conseguia ver um carro rodando, era uma coisa assim muito extraordinária. Você não via ninguém, nem nas padarias, nem nada, não tinha nada aberto. Então você via aquela cena que parecia uma cena de terror, uma cena assim que talvez, que você não imagina que você vai ver uma cidade tão movimentada quanto Goiânia numa segunda-feira, numa terça-feira, centro de Goiânia. Esse vazio, ele não fica só no externo, ele vem para dentro, né? Esse vazio, ele começa a te invadir, você começa a pensar, eu parava no carro e falava assim, nenhuma chamada, né? E você ficava pensando assim, é sério, esse negócio é sério. O que está acontecendo? Eu ligava nos meus amigos, olha, tá tudo, acabou, tá tudo interrompido, a escola interrompeu tudo, a escola pôs a gente de férias forçadas, tipo, ninguém queria entrar de férias, mas, né, teve que entrar de férias, nós tivemos que, no retorno das férias, já tivemos que ser demitidos, enfim, não tinha mais como. Então, esse primeiro choque, esses primeiros 2 meses de paralisação geral, eles foram mais invasivos do que qualquer coisa. Parece que, sabe, aquela coisa assim de vai te tirando aqui, tira aqui, você vai pisar, tira também, você vai pegar, tira também, e você fica naquele vazio ali, flutuando, que você pensa, e agora? Como é que vai ser minha conta? Como é que vai ser minha família? Como é que vai ser? E eu, muito apegado na fé, como já disse, eu sempre tiro uma máxima das Escrituras Sagradas que dizem que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que esperam em Deus. Então, eu me apeguei muito a essa palavra, me apeguei muito a esse dizer, né? Então, eu estava realmente tentando absorver algo de bom dentro dessa nova realidade, justamente para não padecer. Obrigada, Edson. A gente pode passar para a próxima pergunta, alguém quer fazer mais um acréscimo relacionado a como foi receber esse decreto ali em 2020? Eu acho que é isso, né, que o Edson acabou de testemunhar aqui. Como eu disse na minha fala anterior, todos nós estávamos dentro da mesma circunstância, dentro da mesma unidade de situação, mas cada um vivendo a sua, né? Ele começou a ver o mundo na perspectiva de um Uber.
né? E a arte tem muito a ver com isso, né? Como é que você está vendo o mundo? Porque a arte é feita disso, né? A arte é feita do mundo, a arte é feita do ser humano. Eu sou um ser humano, um artista, muito desligado para muitas coisas. Acho que deveria até ter um pouco mais de atenção, mas não é uma desatenção propositada, é uma desatenção da minha natureza. Então essa coisa, quando começou, eu ainda estava, né, dentro da instituição, depois todo mundo foi mandado para casa, né, como os outros setores também, as outras instituições, as escolas, o poder público. E por ser desligado, meio incrédulo com algumas coisas, do ponto de vista de que não é possível que isso seja verdade, né? E isso, durante esse processo, não só no início, quando chega a informação, como também do meio para frente, eu acabei sendo uma dessas vítimas desatentas, que não sabia bem o que estava acontecendo, e eu fiquei tocando a vida e falei, poxa, não é possível que de repente, do nada, vai sair alguma coisa que vai parar o mundo. E essa coisa parou o mundo, né? E não deu outra, né? Eu, sem saber, estava contaminado dentro de casa, não sabia, exatamente por essa desatenção. Eu fiz o exame no laboratório da Covid. Como eu tenho outros problemas de saúde, normalmente chegam o resultado dos exames e tem uma leitura lá que eu sempre detecto através daquela leitura. E eu não detectei o do laboratório da Unimed. Para mim, negativo. E foi quando, com 7 dias depois, que eu estava em casa, eu tenho uma secretária, porque como eu não estava indo na universidade, essa secretária ia em casa, eu ia fazer caminhada usando máscara e tal, mas correndo risco, né? E que eu recebi uma ligação da Secretaria Municipal de Saúde, uma ligação que para mim seria aleatória, como várias pesquisas que tem aí de outros órgãos para a gente, desavisados, né? E me disse, olha, a gente está ligando para saber como é que o senhor está, se está tudo bem. Eu falei, estou ótimo. E meu exame lá dentro da gaveta. Está na gaveta, estou ótimo. Ah, não, que bom, é porque a gente está mapeando aí o pessoal que foi contaminado, então que bom. Eu falei, como é que é? O pessoal falou, o senhor foi contaminado. Eu tinha já feito o exame e era assintomático, né? Então eu não tive nenhuma reação. E aí, assim como você percebeu, né, se você olhar através do seu trabalho, eu percebi isso é sério. Eu poderia estar exatamente aqui agora, poderia não estar. Poderia não estar, né? E nesse momento foi muito assustador. Eu fiquei perplexo demais. Eu não estou dando um testemunho individual, né? Porque a pergunta não é essa, não é? Mas é que eu fiz parte desse início, logo no começo, logo um mês depois, ou talvez menos de um mês. E aí eu tive mais ou menos essa impressão também, que o Edson falou, de que forma que isso vai contribuir para o olhar de um melhor caminho, de que forma que nós poderíamos tirar proveito disso, né? Não é tirar proveito com oportunismo, mas veio um recado aí. O Nietzsche tem um texto que ele deseja o mal, a incompreensão, a angústia a todo ser humano, desde que esse ser humano saiba o que fazer com isso. E eu acho que é mais ou menos isso que ele falou. Então isso seria uma possibilidade de uma lição. E sem programar, sem mecanizar, sem fazer planos, eu comecei, sem ver, a escrever muito, a produzir muita coisa nesse início, né? Nesse impacto. Mas era uma coisa meio louca, porque parece que o ser humano, ou particularmente eu, fui suspenso. Eu mecanizava, seria como aquela bolha que o Michael Jackson entrou dentro para se livrar. Então eu estava numa bolha, suspenso,
sem saber o que estava acontecendo. E isso durou muito tempo. Então isso foi, se a sua pergunta foi essa, isso foi o meu primeiro impacto. E a partir daí, de olhar pela janela, e eu dentro da janela, e ver o mundo lá de fora, e a gente consegue exatamente a observar o mundo de dentro e o mundo de fora. Então as minhas primeiras impressões, Gardênia, desse momento, foi essa. Ainda assim, ainda incrédulo, sem saber muito o que estava acontecendo. Bom, vou passar para a próxima pergunta, então. Também pensando nessas nossas vivências e experiências diferentes. Assim como o Danilo citou, que ele produziu muito durante a pandemia, o Gustavo também é um grande realizador aí dentro do audiovisual. E muita coisa aconteceu durante esse período. Eu queria saber como que foi esse processo de fato. Como que foi o processo criativo dentro desse período pandêmico? Como que isso influenciou na criatividade de vocês? Porque essas vivências dentro de casa é muito diferente de quando a gente está no teatro, de quando a gente está com uma equipe. Como que funcionou de fato o processo criativo de todos os projetos que vocês estavam inseridos durante esse período pandêmico? Eu acho que que assim, 2 anos, acontece muita coisa em 2 anos, né? Então eu estou tentando também fazer um retrospecto aqui, assim, das fases e do como essas fases, assim, atravessou o nosso fazer, assim. Eu lembro que logo no começo, né, teve aquela paralisação, assim. Todo mundo achava que era 15 dias, pelo menos aqui em Goiânia tinha um decreto de 15 dias. Então a arte, ela também ficou meio suspensa, tipo assim, vamos esperar passar e depois a gente vai retomar as nossas atividades, né? O que não... A partir da medida que isso não ia acontecendo, aí eu acho que foi surgindo uma certa inquietação de fazer a arte, né? De fazer, eu preciso fazer. Né, tanto os fazedores de arte, né, de teatro, dança, artes no geral, assim, precisavam, né, fazer aquilo para poder se alimentar de alguma coisa, ou para poder sair um pouco dessa realidade, assim, que estava tão cruel e sufocante. E tanto os espectadores, eles precisavam consumir arte, né? Quantas e quantas vezes a gente via as pessoas dando depoimento, falando assim, como a arte me ajudou nesse período, assim, como ela foi um respiro para mim, né? Como a arte é fundamental nesse processo, sabe? De encarar a mim mesmo, de olhar para dentro, de me reconhecer no outro, de me identificar, de perceber que estamos todos juntos, né? Então eu acho que essa sensação da pandemia que atravessou o nosso trabalho, que é assim, cara, somos todos iguais. Somos todos iguais. Porque assim, todo mundo está correndo um risco eminente de morrer sem uma vacina, sem remédio, sem nada, sem informação. No começo a gente não tinha. Então assim, a gente se colocou nesse lugar assim, do humano, antes de mais nada. Independente da sua classe social, raça, independente de qualquer coisa, a gente se colocou nesse lugar de humano. Eu lembro até que assim, no começo, várias coisas, vários movimentos assim, começaram a acontecer. Eu lembro muito bem do movimento assim, Vidas Negras Importam, que foi bem nesse período muito turbulento, que foi mais uma vez para poder reafirmar esse lugar do direito à vida, né? Nós temos o direito à vida, à expressão, à arte. Então, eu acho que esse fazer artístico, ele começou realmente dessa inquietação interna de eu preciso produzir. Eu preciso produzir a partir da minha realidade de agora. Falar sobre a minha realidade de agora, né? Eu também particularmente passei por esse processo, como o Danilo falou, que assim, eu entrei numa bolha e acessei realmente um mundo interno que no dia a dia, na correria, ali, pelas demandas do mundo exterior, você não consegue acessar. Eu acessei um mundo interno e pensei, o que eu quero dizer? O que eu preciso fazer? Para quem eu vou direcionar a minha arte? E tudo aquilo, né, permeado com toda essa instabilidade assim, do cenário, começava a moldar assim, uma vontade de precisar
me expressar artisticamente a partir disso, assim. Eu sei que eu comecei a fazer várias coisas muito rascunhadas, assim, participei de algumas residências em parcerias com companhias do Brasil e fora, e comecei a produzir alguns materiais meus, e eu falei, eu acho que isso daqui talvez possa virar alguma coisa, né, assim, não estava virando nada, mas eu estava insistindo em fazer alguma coisa que fazia sentido para mim e talvez pudesse fazer sentido para as outras pessoas, porque estávamos todos juntos passando na mesma situação. Então eu estava trancado dentro de um apartamento, mas eu gravava só dentro de um quarto, poucos metros quadrados, e tentava experimentar a partir do meu corpo, a partir da minha voz, a partir de inspirações, a partir de desejos, e começou a criar forma, até que eu concretizei isso com 2 filmes, né, pela a oportunidade da Lei Aldir Blanc, né, concretizei isso com 2 filmes, e o primeiro filme, que chama Dédalo, né, que faz uma alusão aos labirintos, né, do Minotauro. Dédalo é o arquiteto, né, que construiu o labirinto do Minotauro, né. Eu queria falar sobre esse acesso aos nossos labirintos internos, e como lidar com ele, como acordar de um mundo, né, assim, meio Matrix, né, como acordar e falar assim, cara, esse sou eu, como é que eu lido com isso, né, e como é que a arte vive a partir disso, assim, a partir dessas ressignificações do nosso momento. Então não tem como, né, nós fomos atravessados, e a arte, ela se atualiza com isso. Muito obrigada. Interessante, né, esse olhar, assim, né, dessa necessidade de fazer, necessidade de se reafirmar. Eu creio que muito chegou o momento, eu não tinha necessidade de apresentar, sabe, para alguém, mas eu tinha necessidade de me reafirmar como artista. Acho que eu cheguei até num diálogo com o próprio Danilo, que a gente conversou, acho que uns 8 meses depois do início de tudo isso. A gente conversou e eu falei para ele, mandei uma mensagem para ele falando assim, não sou mais ator, não. E ele me esculhambou falando que não, que né? Mas assim, essa coisa da arte existe para que a verdade não nos destrua, é muito sério. É muito sério, porque chegou um momento em que estava tendo muitas notícias, e essas notícias estavam afetando todo mundo ao meu redor estava com medo. E eu sou muito caseiro, eu gosto de ficar em casa. E até hoje, eu sou muito caseiro, eu não tenho problema de ficar em casa. Eu trabalho de casa, eu crio lá em casa, eu faço ensaio na minha casa. Então, assim, não tive problema com essa coisa de estar em casa, mas eu tive problema com o que é que vai entrar na minha casa. Que notícia é que vai entrar? Então, eu comecei a cortar todas as notícias ruins. Tudo. Acho que meus filhos nem sabem muito bem o que aconteceu. Porque todas as notícias ruins, de que muitas mortes, vai morrer, essa coisa toda, que todo mundo vinha com alguma coisa ruim, com um clima pesado, todas essas notícias peguei uma espada e fui cortando todas elas, não deixei chegar e nem atingir meu coração. E isso me deu uma revitalizada, muito legal, porque eu não me deixava envenenar. Mas ao mesmo tempo eu tinha uma necessidade, na antropologia teatral de Eugênio Barba ele fala que tudo começou com a necessidade de comunicação, né? Com a necessidade de se expressar. Então eu tinha uma necessidade, então ao mesmo tempo que eu estava brincando aqui com meus filhos, eu virava aqui para a parede e começava a falar, e começava a fazer umas coisas para a parede, e eles brincavam comigo, e eu trabalhando e fazendo, e eu brinquei muito. Eu joguei muito, eu peguei meus filhos e comecei a jogar. Jogos. E eu fazia isso inconscientemente, eu estava interpretando, estava fazendo bichinho, fazendo bichão, fazendo narrativas, contando história, e isso tudo foi me suprindo. Mas o grande momento mesmo que eu achei que eu ia embora foi quando eu peguei a Covid e falei, vou embora. Se eu morrer, eu tenho que deixar pelo menos um vídeo. Aí eu entrei no meu banheiro, joguei um fundo verde, joguei uns travesseiros, uns negócios, fazer uma acústica e tal. Fui para frente do espelho, né? E comecei a fazer com Covid. Comecei a fazer uma poesia que há muito tempo eu carrego e tal. E comecei a fazer ela, gravei. Acho que eu fiz 10 vezes essa poesia. Até ela ficar a contento. Mandei pro meu irmão, falei, faz alguma coisa. E aí ele fez e tudo, enfim.
foi um ápice assim que eu percebi que quando você percebe que, pô, eu peguei o negócio, todo mundo tá morrendo, e se eu for agora, sabe? E então você fica pensando assim, eu acho que isso impulsiona muito a gente, né? Se eu for agora, o que é que eu vou deixar? Quem vai lembrar? Será que daqui a uma semana alguém vai dizer assim, morre um ator, será que vai lembrar que eu era ator, pelo menos? Que eu era artista? Entendeu? Então isso foi uma preocupação, é uma das preocupações que acabou tentando rodar o coração, mas acabou se dissipando, graças a Deus. O Sartre fez o Entre Quatro Paredes, né? Que era o inferno. E eu me sentia dentro de quatro paredes também, né? E a minha vida sempre foi muito solta, né? Eu sempre tive à frente do que eu podia. Se eu podia fazer 2, eu fazia 4 para depois saber se eu dava conta ou não. E agora, entre quatro paredes, né? O limite, a coisa reduz, porque o mundo está ali. Mas me parece também que foi uma oportunidade. Claro que quando a gente fala esse eu não pode ser uma coisa individualizada. Esse é um eu que tem outros eus, que inclusive podem estar nos assistindo agora, que se identificam também com alguma coisa do que nós estamos falando aqui também, né? Por isso que eu falo que é plural, que era uma unidade, que a gente individualizou, cada um com o seu tanto, mas que somado todos estavam com esses fragmentos, né, para dar uma unidade só, que se chamava pandemia. E o nome era pandemia de um evento que estava acontecendo, porque na verdade é um recado para a humanidade, né? Na verdade é alguma coisa excepcional, alguma coisa extraordinária que estava acontecendo na vida humana. E daí eu não sabia, eu não tinha ideia de tantos eus que eu tinha nesse eu só. E nesse instante eu comecei a inventar um monte de coisa, como vocês inventaram, como você inventou o seu vídeo, você inventou o seu chuveiro lá, né? E eu não conseguia ficar, e nunca fui assim, é da minha natureza mesmo, de ampliar esse leque de ações, de possibilidades, além do que eu podia. Então foram muitos poesia encenada. Poesia encenada, teve gente que bateu de Nova York aqui para fazer a poesia encenada. Era pegar os textos dos autores, particularmente do estado de Goiás, encenar. Inclusive o Edson fez um. Foi esse, dentro do banheiro lá, mandei para você. Pois é, olha aí, que é um texto de um cara autodidata lá do sertão, um texto maravilhoso que ele faz muito bem, e por aí todo mundo começou a tomar gosto, e eu pedi aos autores para pagar R$100 para cada ator que estava fazendo, R$100, e tinha gente que achava caro, mas eu fui pensando, e depois eu fui pensando na outra possibilidade, de como é que estavam os outros que não podiam produzir, né? Eu ainda tinha um privilégio, não sei em relação a você, mas o Edson eu tenho certeza, porque eu estava em casa bancado e com subsídio da Universidade Católica, da PUC. Então eu tinha meu salário todo mês. Daí começou essa onda toda de, peraí gente, um mundo. Isso passou a ser sério, eu comecei a conhecer pessoas, a ser convidado para alguns projetos, que foi um momento também muito interessante desse mergulho individual, como também de conhecer outros, a capacidade de produção e de generosidade de outros, como é o caso de uma figura aqui, são vários, mas eu cito de boca cheia, que é o Chechel, que criou uma sistematização de arrecadação de cestas básicas para Goiânia, que foi uma coisa que não dá para calcular, e ele está até hoje. Então, por quê? Porque ele, que também tem um respaldo, mas também é um artista que vive de bares, mas ele pensou essa visão mais ampla, dessa ressonância que batia no artista, como que os artistas que não têm um centavo, não tem mesmo, vai viver. Aí foi quando eu disse que eu estou da minha janela, olhando o mundo lá fora, mas na minha janela de privilégio. Mas isso aí realmente incomodou muito. Então, nesse período, dessa coisa de como produzir, o que está produzindo, e esse contexto todo de compreensão foi uma coisa muito complicada. Mas isso voltava para nós que somos criadores, como ferramenta, como ressonância, como disse lá o filósofo, de que saiba o que fazer com esse sofrimento, né? Então, assim, foi impressionante. Eu tinha dito isso anteriormente, eu nunca produzi tanto, impulsionado por uma circunstância, tá? Eu acho que foi isso.
Muito obrigada, Danilo. Dentro desse processo, nós ainda tivemos que nos adaptar a um mundo muito novo, né? Que foram essas plataformas online, essas plataformas digitais, onde muitas companhias, muitos artistas individualmente estavam hospedando os seus espetáculos, as suas performances online. Bom, eu queria saber como que foi esse processo de vocês em relação a hospedar esses espetáculos dentro dessas plataformas online, e de que forma isso afetou dentro das companhias, de que forma isso afetou, impactou o público também. Eu vou falar a partir de algumas experiências que eu tive, porque assim, teve esse momento, né, assim, que companhias disponibilizaram seus espetáculos, mas a gente sabe que, eu não sei se essa prática vai mudar, assim, talvez. A gente sabe que a maioria dos registros de espetáculos era assim, a gente colocava uma câmera ali numa distância do palco e fazia um grande plano aberto, para a gente pegar o máximo de informações possíveis, né? E aí teve esse período assim que tinha alguns espetáculos, só que algumas companhias, claro, a gente pensava que a gente ia ficar 15 dias, depois um mês, depois pouco tempo, né? Tinha muitas companhias que tinham projetos de fazer temporadas, né, assim, que iam viajar, inclusive internacionalmente, e aí foi tentando segurar, até que não deu. Aí falou, não, então vamos gravar o espetáculo e disponibilizar ele. Quando passou por esse processo, então vamos gravar, o processo já estava diferente. Eu acho que assim, nós somos muito afetados por toda essa relação audiovisual, engajamento de público. O que engajava mais o público? Que tipo de ângulo, que tipo de plano? Quanto tempo o público fica lá? Então, todas essas respostas acabavam modificando o como fazer. Eu participei de algumas gravações, como às vezes assistente de direção, editando também o material que o pessoal me entregava, e eles não queriam fazer um grande plano aberto. O diretor não queria fazer um grande plano aberto como registro. E mesmo se fizesse, pelas produções que eu acompanhei, ia ficar muito bonito, porque o material estava muito bonito. 2 dias só de gravação, no Teatro Goiânia, com uma produção muito legal. Mas não. Vamos recortar e vamos fazer uma decupagem como se faz no cinema. Nessa cena a gente vai pegar um plano aberto, e aí faz um movimento de mão, a gente já pega um plano detalhe, uma expressão já vai para um primeiro plano, e aí começou a se decupar e gravar cena por cena, partindo de uma metodologia do audiovisual, incorporando essa linguagem teatral. O teatro continua na sua essência, eles continuam apresentando como se tivesse público, só que toda hora a gente parava. Tá na cena 9? Não, vamos voltar lá para a cena 3, porque tem aquele ângulo, e aí é o mesmo setup de câmera. Volta para a cena 3, grava aquela fala. Não, agora volta para a cena 9, agora vai para 15. Então essa ordem meio maluca do audiovisual, né, que não é contínua, como no teatro, né, que eu coloquei o espetáculo, são 15 minutos, são 50 minutos de espetáculo, 1 hora. Então começou a ser alterado, assim, sabe, esse modus operandi de como fazer, de como gravar e de como receber isso. Porque a gente via também que o espectador, ele tinha mais engajamento, assim, porque ele não ficava lá só 1 hora assistindo um registro que também estava muito legal, muitos registros muito bem filmados, mas não, de repente ele se aproximava ali do ator, de repente ele via um detalhe, e se ele estivesse lá na plateia ele não ia conseguir ver, porque estava um plano ali muito próximo, né? Então com certeza essas configurações, elas mudaram, assim, o modo assim da gente fazer, e eu acho que isso também agora vai ser um pouco alterado, assim, da nossa forma de registrar, de gravar, de pensar em produtos híbridos entre teatro, dança, que for, né, entre as artes da cena e o audiovisual. Pensar que, assim, existem outras possibilidades, né? Essas plataformas de streaming aí estão aí para isso, né? Vídeos de 15 segundos, de 30 segundos, com uma moral da história, com um pequeno roteiro ali que você fala, gente, como tá mudando, né? E a gente é afetado por isso. Bom, essa aí foi
o grande lance dos artistas, para os artistas, né? Durante esse período que a gente se vê obrigado a passar por uma revolução, por um processo circunstancial de mudança de linguagem, de acesso ao espectador e como fazer a nossa arte não perder a essência, né? Cada um com a sua verdade, com o seu tanto, para chegar ao espectador. Nessa fase também eu estava lá na PUC. A gente teve muitos problemas dentro de uma instituição que tem toda uma estrutura, e nós tínhamos programações quinzenais, semanais, que eu sou oriundo dentro de uma coordenação de arte e cultura, onde eram 4 ou 5 linguagens de dança, teatro, coral, e nos dias das transmissões sempre havia algum tipo de interferência de ordem técnica. Quando você está fazendo, quando o teatro, a dança, está no palco com o espectador assistindo, as probabilidades que você tem de um problema técnico são bem menores, porque você, para fazer uma transmissão dessa, com qualidade, requer muitas minúcias. Muitas vezes o espectador ele não compreende isso, né? Então, eu sou diferente um pouco de você, Gustavo. Eu não tenho tanto, além do audiovisual, a sua familiaridade tecnológica, né? Eu sou um pouco medievo ainda, a coisa mais aqui na mão, no braço, mas eu tive que me enquadrar também. Quando eu não estava na PUC, eu tinha sempre um apoio de alguém para me ajudar nessas transmissões. Eu fiz várias lives. Agora, eu, enquanto artista, eu produzia na obrigação que o artista tem de produzir e na produção dele estar comunicando com o espectador, independente de quem quer que seja esse espectador, porque nós somos também a fonte alimentícia para a sobrevivência dessas pessoas. E acredito termos cumprido, a maioria de nós, com ou sem lei, essa função. Agora, agora mesmo eu estava ouvindo o Edson comentar ali em off, sobre a questão do espectador. Na minha matemática, esse procedimento foi o procedimento que mais me acessou, mais colocou nos meus trabalhos de espectadores, via online, via transmissão. Foi aonde eu tive, porque nós temos sistematicamente, para o trabalho artístico no teatro, uma média de público de 60 espectadores no Brasil. Isso é a média que nós temos de público. Mas você está colocando Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo? Estou colocando todo mundo. Aí você divide e tem 60. E agora tinha um respaldo também de toda uma divulgação, porque cada projeto ele tem a sua particularidade e o seu mecanismo de comunicação. Se você comunica com 100, você vai ter 5. Se você comunica com 200, você vai ter 10. E vai indo, né? Então você cria um mecanismo de comunicação estrategicamente para acessar o espectador. Então, eu tive várias vezes 100, 120, 130, 150, 200, 80 e tal. E isso num processo cotidiano do público de teatro, como acho que agora mesmo você falou, né? Que o cara vai para o cinema, acho que ele estava em off também aqui. E então, foi um paradoxo. Eu não sei se isso pode ser generalizado, mas não só eu, como todo mundo da coordenação, e não era só o público da PUC, era um mecanismo de divulgação. Olha, vai ter. O cara não tem opção, porque o povo vai muito pouco ao teatro mesmo, né? Quem sabe uma nova possibilidade visual, numa outra perspectiva, que de repente ele não está muito preocupado com a linguagem do teatro, com o contexto, mas ele está preocupado com uma outra imagem, com um outro mecanismo de chegar até ele tinha curiosidade. Claro que isso é transiúnte, o público liga, depois não está mais aquele, mas entrou mais 2, mas saiu mais 4, dentro dessa perspectiva. Foi uma coisa assim, né? Eu estava pensando agora, falei assim, porque eu teve uma discussão muito grande com um rapaz que é ator, ele estava no monólogo e tal, ele é amigo meu, e ele falando, porque agora você viu a nova maneira o novo teatro, você vai adaptar o novo teatro. Eu falei, não, novo teatro não, cara, isso não é teatro. Não, mas é teatro, aí ficou, sabe? Aquela discussão. Eu sou muito da composição que o Danilo mesmo defende e aprendi muito também isso
no fazer com ele também, que o teatro ele tem uma essência, o teatro ele tem uma coisa que o audiovisual não vai dar. O teatro, eu posso estar fazendo teatro aqui para você está sentindo a minha respiração, você está selecionando o que você quer ver em mim, não é a câmera que seleciona isso para você. Se você não quiser me ver, eu posso estar aqui de frente para você, você está olhando para lá, não tem problema, é teatro. É do ponto de vista que você vê. Você está sentindo meu cheiro, você está sentindo meu corpo quente, você está sentindo meu corpo pegar fogo ali na sua frente. E isso o audiovisual não vai propor, não tem como propor, né? Essa dimensão de estar presente numa sala de teatro assistindo um trabalho de teatro onde ali é único, né? É efêmero, talvez haja um improviso naquele momento, naquele dia, talvez o ator esteja extremamente iluminado ou não, e você vai presenciar esse pânico, esse pavor, esse medo, talvez ele esqueceu o texto e você nem soube, mas isso veio como energia e isso te banhou e você vai ter essa experiência. No audiovisual não, você não vai ter, vai ser selecionado, você vai catar ali o que foi selecionado para que você visse. Você vai ser manipulado a assistir algo do ponto de vista de um diretor que com certeza, com a sua sensibilidade, sem desmerecer de forma alguma esse trabalho, selecionou sensivelmente para que você assistisse. Mas o teatro não, ele te dá a possibilidade de você, a partir do momento que você entra ali naquela porta, que você sente a música, e o Danilo gosta muito de fazer isso, sentiu aquela música, já sentiu aquele clima, você já entra no silêncio, e você já escolhe onde vai sentar, você já aqui e tal. E aí de repente já tem aquele ator em cena respirando ali, você já olha aquela luz que já está te preparando te convidando para trabalhar com sensações ali, que já tem um cheiro no ar, já tem várias coisas te guiando, sabe, essa experiência, ela é teatral, milenar, não tem como ser teatro dentro do audiovisual. Só concluindo, dentro dessa visão que ele colocou, a minha, e ela não pode ser absoluta, eu vi ainda há pouco você fazendo uma consideração também, mais ou menos nesse caminho, né? Na minha opinião, acredito que tem uma ressonância para outros artistas também. Durante esse período nós não fizemos teatro. Para nós foi uma adaptação, como você bem colocou. Bom, é isso que tem agora? É o que dá para fazer? Então vamos fazer. Muita gente fazendo de verdade. Mas o teatro mesmo, na essência, não. Se isso continuasse por resto da vida, aí está a pergunta, né? Se nunca mais acabasse a pandemia, como é que ia chamar isso? Né? Sem a presença do espectador. Porque o teatro tem duas premissas: ator, público. O resto foi invenção contemporânea, né? Aí como é que seria isso? Mas eu também, e conheço vários, como o Elton Dias, até defende assim, radicalmente, que não é, né? Mas foi a experiência. Eu consegui sobreviver em todos os pontos de vista. Não sei se, até financeiro, porque depois vem uma outra parada, talvez não esteja no contexto da pergunta, mas a gente nunca teve tantas leis, tantos, é pouco, porque nós merecemos mais, mas isso, tem gente que vai, lamentavelmente, paradoxalmente, e veja que eu não estou apoiando a ideia, vai sentir até saudade, porque como apareceu incentivos, eu mesmo, durante a pandemia, as possibilidades surgiram para mim, durante mais de 30 anos no teatro, nunca teve. Eu não quero viver disso, eu não quero que seja por causa de uma situação dessa, porque inclusive eu acho uma cretinice, uma sacanagem, uma falta de pudor, uma falta de consideração, de ética, de honestidade do governo, só se pronunciar para o apoio ao artista que sempre viveu essa situação da pandemia durante a pandemia. Eu acho uma cretinice isso. Quer dizer que então, na hora que precisa mesmo, na hora de uma emergência, ou que de repente gera um oportunismo para a pessoa no campo e na perspectiva política, então aparece o dinheiro. Por que isso não é para sempre? Para o trabalho que a gente faz, né? Então eu consegui sobreviver e felizmente estou hoje aqui dando testemunho como uma pessoa, aproveitando o gosto também, que contaminou pela segunda vez, mas agora diferente, agora fui bater no hospital, agora sim eu podia fazer plano e fazer minha última cena, porque a possibilidade ali era muito grande de eu não voltar. Foram 8 dias no neurológico,
com 8 quilos a menos, e assim mesmo eu sobrevivi. E por uma graça de Deus, uma graça seja lá do que for, eu estou hoje aqui participando de um episódio que, tanto como artista, como homem e como vítima desse processo todo. Entrando nesse assunto, eu tenho uma pergunta muito alinhada com a sua resposta, inclusive, Danilo. Queria que vocês falassem como foi, quais foram os impactos financeiros na vida do artista durante esse período. Lembrando também que em 2020 chegou esse decreto em março, mas muitas leis de assistência, de emergência cultural, não falando só dessas leis que chegaram ali para auxiliar pessoas em vulnerabilidade social, são bem diferentes, né? Essa assistência, esses benefícios para pessoas em vulnerabilidade social, para as leis de incentivo à cultura de cunho emergencial, que com elas nós poderíamos financiar projetos, espetáculos de forma remota, né? Até chegar a Aldir Blanc, até chegar às leis de emergência cultural, até depois que elas chegaram, como os artistas foram impactados financeiramente? E que, lembrando que a Aldir Blanc, a primeira, veio no final de 2020, né? Exato. Então teve aí essa lacuna de março até dezembro, que eu lembro que eu recebi. Eu acho assim, também percebi isso, como o Danilo comentou, que teve esse aumento, assim, não foi só por incentivo público, eu também via muito incentivo privado, né? Assim, seria bom que os incentivos privados continuassem também, né? Que eu não via com tanto fluxo, né? E de fato a Aldir Blanc, assim, eu vou pontuar ela, até porque é o que a gente está fazendo esse projeto aqui, e ela foi um grande facilitador, porque assim, por 2 motivos. Primeiro motivo, que ela veio com um propósito, e eu que fui contemplado, eu de uma certa forma concordo, que ela desburocratizou todo o mecanismo de como ter acesso ao dinheiro, né? Então esse foi o primeiro ponto. E o segundo ponto é que ela veio como prêmio. Ela não veio como uma lei que você consegue captar o dinheiro. Que existem algumas leis, assim, que por mais que existem, que bom que existe, assim, mas existe uma série de mecanismos ali que envolvem como acessar o dinheiro, que às vezes desmotivam muito o artista, o produtor cultural, dificulta muito a produção. Por exemplo, a Lei Rouanet, né, que teve muito fake news envolvendo a Lei Rouanet, porque só artista grande que pegava a Lei Rouanet, porque eu não sei quem sabe como funciona a Lei Rouanet. Você escreve um projeto, você demora dias, semanas, até meses às vezes para conseguir fazer um projeto conciso, bem elaborado, assim, que realmente venda o seu produto e que realmente você demonstre como ele é importante, que tem uma aplicabilidade na sociedade e que vai ter um retorno na sociedade, que eu concordo, é isso mesmo, né? Só que aí, o que acontece? Você não recebe o dinheiro. Se você passa, você recebe uma autorização do governo para você bater na porta das empresas e falar: olha, eu tenho uma autorização do governo para, em vez de você pagar o seu imposto, você pode usar esse dinheiro para incentivar o meu projeto. Você quer? Aí você fica na mão do grande empresário, você fica na mão de alguém, se quiser ou não vincular a marca dele ao seu nome. Por que grandes artistas conseguiam, né? Porque as grandes empresas só queriam vincular o nome delas aos grandes artistas. Eu vou financiar aquela companhia lá de Goiás. Não, nem sei quem é essa companhia, quantos seguidores ela tem no Instagram? Não, é muito pouco. Eu acho que não vai gerar engajamento com a minha marca. Não, esse aqui tem muitos. Então vamos incentivar. Então, percebe que é uma lógica, assim, cruel, porque não é só você passar meses escrevendo um projeto. Depois que você tem autorização do governo, você tem que ficar batendo de porta em porta, de empresa em empresa, para tentar, aí sim, conseguir o dinheiro. Então, por isso que eu reforço que a Lei Aldir Blanc foi um grande facilitador, porque ela veio como prêmio. Você manda o seu projeto é aprovado e você recebe o seu projeto. Não é tão fácil,
não é tão simples, não é assim, estamos dando dinheiro para o artista, porque ele tem que executar o projeto muito bem feito, ele tem que retornar ao público aquele dinheiro que é público, né? Assim, ele tem que retornar como uma ação artística, assim como a gente está fazendo aqui, né? E ele é fiscalizado, a gente tem que prestar conta disso, né? Então, assim, nada é tão simples, nada é tão fácil, mas eu também fiquei muito feliz que durante a partir de dezembro de 2020 começou-se ter mais incentivos públicos, né? A partir da Aldir Blanc. E agora, né, tá tendo um pouco mais, assim, outras leis estão acontecendo. Até dezembro, então, eram incentivos privados. Que continuem incentivos privados, por favor, e que continuem incentivos públicos, e se possível, menos burocrático, e se possível, com mais prêmios, e menos ter que bater na porta, né, quase que mendigando ali, né? Eu acho isso. Por favor, muitas vezes você está ali com uma premiação, não, o incentivo é aquele lá, você pegou, né, ali, tipo, vamos dizer que 30 mil, mas às vezes você não pega esse dinheiro todo ali, né, você batendo na porta ali, alguém vai, não, eu te dou a empresa, né, não sei, mas assim, eu já ouvi muito nos bastidores aí essa conversa, às vezes ali você tinha que pegar 30 mil, não, eu vou te incentivar, mas você, por debaixo dos panos, vai ter que pegar só tanto, né? E aí você, como artista que precisa, que vive disso, quer produzir, quer fazer o seu trabalho ali, você às vezes precisa sair com menos do que você, né? E se adaptar a todo esse prejuízo, vamos dizer assim, e acaba que no final você está fazendo muito mais pela raça, na força, pelo amor mesmo ao que você, né, a arte, do que de fato sendo contemplado, né? Mas sim, a Aldir Blanc, cara, foi essencial, foi fundamental, veio numa hora, pra mim foi numa hora muito boa, eu estava sem expectativa nenhuma, trabalhando assim, não fiquei sem trabalhar, eu fui testa de frente para várias famílias, eu ia no supermercado, eu ia no médico, eu que entrava na fila, no banco, eu que ia, quando podia ir, quando podia entrar, era eu, entendeu? Então, tipo, eu não parei. Eu não fiquei isolado dentro de casa, apesar de gostar muito de ficar em casa. Ficar em casa para mim é uma ordem muito maravilhosa, né? Eu não parava, eu recebi sim muita ajuda do Aldir Blanc, muita ajuda do incentivo privado, recebi ajuda de pessoas que foram na porta da minha casa e me deram ali uma cesta básica, 2 cestas básicas para eu poder estar trabalhando com a minha família, para poder estar sustentando a minha família. Estou até hoje eu já estou por conta de trabalhar somente com o teatro, somente com arte. Produzo dentro da área de teatro, desde figurino, desde de texto, a direção, tudo. Eu produzo dentro da área de teatro, então eu estou trabalhando só com teatro. Então, assim, eu me sinto hoje muito privilegiado pelas leis que conseguiram com que eu estivesse me mantendo hoje aqui sem estar precisando trabalhar com nada fora daquilo que eu realmente gosto de fazer. E por isso eu sou muito agradecido, eu gostaria que continuasse sim. Estou me engajando em aprender a escrever projetos, porque eu não sabia escrever projetos, e com a facilidade, essa desburocratização da Aldir Blanc, eu comecei a entrar nessa de escrever, de entender, de começar a me engajar mais, né, nesse campo, e estou conseguindo bons resultados, e é isso. Só completando aqui, para a gente talvez partir para o outro quadro, mas só reforçando um pouco o apelo que o Gustavo fez, né, de direito nosso enquanto artistas, que esse espectador que está nos assistindo, eu não tenho noção de quantas pessoas, mas isso me interessa, se são 10, para nós é 100%, é a quantidade que nós temos, se são 1000, melhor ainda, mas é quanto as pessoas entenderem esse direito que nós artistas temos, e isso é regido por um sistema político muito forte. E o dever do cidadão, dessas pessoas que estão assistindo, ou de nós artistas, é estar muito atento a isso, porque esse dinheiro ele está saindo do seu bolso. Esses dinheiros são impostos que nós pagamos. Ninguém está tirando dinheiro de um outro setor do bolso, saúde, do próprio salário, da saúde, de jeito, pelo contrário, né? Que se tira, não somos nós.
Isso aí é o que nos sobra. Então, por exemplo, essas instâncias, quando esses projetos vão tramitar, eles têm um critério para ser aprovado ou não, como tudo, como o Edson disse, que é a saúde, a educação e a cultura também. Então agora, depois de 500 anos que nós estamos aqui nesse país, nós estamos tendo isso que igual ele disse, que se sente privilegiado, mas privilegiado ainda com pires na mão, porque o que sobra é a conta de bancar pelo menos a execução do nosso trabalho. Então, ela passa por algumas circunstâncias, vai para a Câmara dos Deputados, depois vai para o Senado. Normalmente há uma sensibilidade por parte dos deputados, que não são a maioria, e também por parte de uma boa gama de senadores. E agora nós tínhamos, para nos dar o mínimo suspiro, a lei Paulo Gustavo, né? E que ela foi toda aprovada por essas pessoas que entendem a arte como vital, como alimento, que realmente ela é. Se você for parar, ela tem gosto de chocolate, ela tem gosto de arroz, de picanha, a arte ela tem isso. E esse projeto ele foi podado numa instância superior, ele foi cortado. Nós estamos no Brasil inteiro, em todas as instâncias do Brasil, correndo atrás, tentando salvar isso. E isso cabe a vocês que estão nos vendo também, ter esse entendimento, saber por que isso não está sendo aprovado, por que isso não está chegando até nós. Agora nós estamos numa outra instância da Lei Aldir Blanc também, que já passou as duas instâncias, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, e aí vai para uma outra instância. Depois vocês procurem saber que instância é essa, que é a instância maior, vocês já devem fazer ideia, e isso é cortado. Porque o entendimento de algumas pessoas no Brasil, acreditem, eu sou um professor aposentado, aqui estão pessoas de respeito. Nós somos pessoas de respeito, nós vivemos disso, nós criamos os nossos filhos, a nossa família, o nosso arroz, o nosso feijão, com isso. Acreditem, são pessoas que não têm essa visão, que acham desnecessário. Para que cultura? Para que arte? Para que ator? Para que cantor? Para que bailarino? E isso não é verdade. Pergunta para os seus filhos a importância disso, pergunta para os seus vizinhos. E tem gente que faz questão de que isso não seja legitimado. É só vocês quererem ter um pouco de entendimento sobre isso que vão compreender o que eu estou falando. E esse dinheiro não é do bolso deles, esse dinheiro está lá disponível para que os seus filhos, como eu disse agora, para que todas as pessoas do Brasil tenham acesso à arte. Isso levou 500 anos para acontecer e as pessoas estão fazendo questão de podar, não é verdade? Sim. Só complementando também, assim, rapidão, que quanto é importante se ter dinheiro, assim, a gente não faz nada sem dinheiro, né, gente? As coisas estão muito caras, tudo aumentou, né? Então, assim, fazer arte também está cada vez mais caro. É necessário ter incentivos, né? Assim, eu acho que durante um tempo, talvez, assim, tentou-se ter muita resistência, né? Assim, vamos fazer mesmo sem dinheiro. Hoje, por exemplo, é impossível, assim, né? Você não paga um fornecedor, você não paga um cachê de alguém para poder trabalhar sem dinheiro. Esse dinheiro precisa chegar até nós, né? Não tem como fazer nada sem. Pegando um gancho ainda dentro de todo esse diálogo, eu venho com outra pergunta. O que acontece? Essas leis de incentivo, a Aldir Blanc, ela beneficia a sociedade em modo geral. Isso não diz respeito apenas aos artistas, isso diz respeito a todo cidadão brasileiro. A democratização da arte, o acesso à arte e o acesso desse público. Quando eu falo do acesso do público, não é só dinheiro para assistir um espetáculo, mas um acesso à informação, acesso a saber o que está acontecendo no seu bairro, saber o que está acontecendo na sua cidade. E eu acho que tudo isso influenciou nesse tipo de acesso, na democratização da arte, na democratização de alguns espetáculos e muita coisa que saiu na mídia relacionada a isso. Eu acho que isso influencia muito. Eu queria saber, inclusive, como vocês julgam o impacto do que foi apresentado, desenvolvido, produzido durante a pandemia no público em geral, como que isso pode afetar a saúde mental das pessoas, porque de fato ter acesso à cultura, ter acesso
a arte é fundamental para a gente ter tudo no lugar, aqui dentro da nossa cabeça, né? Para a gente viver de fato. A vida não é só trabalhar, voltar para casa, nós precisamos de entretenimento, nós precisamos de arte, nós precisamos de música, nós precisamos de poesia. E a pergunta está relacionada a isso. Como que isso influenciou, como vocês acham que isso influencia relacionado à saúde mental do público em geral que está tendo acesso a esses projetos? Eu creio que quando o público pode e faz essa escolha para consumir um produto de arte, no sentido mesmo, quando ele escolhe um bom filme, quando ele escolhe uma boa música, é tão complicado até se referir a isso, porque aí vem o conceito do que é arte, o que não é arte, mas eu creio que nós estamos vivendo uma geração que consome muitas informações e por hora, tanta coisa, existe, você entra na internet, você tem tanta coisa que a cabeça sai cansada. Eu não sei de vocês, mas eu fico cansado, eu canso. Então, assim, é muito difícil você ter esse equilíbrio de dizer, bom, vou chegar em casa e vou assistir um bom filme. Vou chegar em casa e vou tomar um banho e vou ouvir uma boa música, uma música que me alimente. Então, eu creio, assim, que a obra de arte, ela alimenta a alma, como você aí estava meio que sugerindo, realmente ela faz esse alimento, ela te dá essa leveza, ela te dá esse choque de sair um pouco do real para entrar, para viajar ali na ficção, né? Para viajar naquela obra, seja ela poesia, seja ela literatura, música, dança, cênicas em geral. Mas quando você escolhe a arte, aí você tem um consumo. É como se você tivesse que escolher hoje. Hoje eu não quero ter trabalho, então eu vou escolher um miojo para comer. Então eu vou lá, como qualquer miojo, coloco lá, nem deixo cozinhar direito, engulo aquilo, nem vi o que eu comi. Acho que a arte, ela é aquela coisa assim, agora eu vou escolher o que eu vou degustar, agora eu vou olhar para o meu alimento, eu vou tratá-lo, eu vou sentir o cheiro, eu vou consumir e vou fazer parte daquilo que eu estou consumindo. Eu acho que quando o espectador tem essa escolha, quando ele tem essa consciência de que é isso que ele quer e consome algo realmente elementar para a sua vida, acho que isso faz diferença na vida da pessoa, do ser humano. Se você acaba de ler um bom livro, você sai leve, você sai com o pensamento aberto. Mas se você vê só besteira, se você só vê bobagem, se você só consome violência, se você só consome fake news, se você só consome coisa ruim, cara, é difícil até falar com uma pessoa dessa forma. Você entende? Porque existe uma máxima também dentro das escrituras que diz que a boca fala aquilo do que o coração está cheio. E se você só enche o seu coração de notícias ruins, de videozinho ruim, de coisinha que é feito só para, às vezes até prejudicial, com mentira, a sua boca, cara, você vai exalar mentira. Você vai exalar coisa ruim. Agora, quando você se alimenta de arte, de um produto que realmente foi trabalhado, pensado ali para ser oferecido para você, né? E o artista, ele não cria do dia para a noite, ele é um processo. Então, quando você se alimenta desse produto artístico que está ali, generosamente colocado ali à disposição sua, mesmo que você não tenha a total aprovação de que aquilo foi bom ou não, aquilo foi feito para seu deguste, aquilo foi feito para te alimentar. Você tem diálogo, você tem conversa, você tem um pensamento, um raciocínio mais sadio, eu creio, entendeu? Eu não estou aqui fazendo julgamento do que é bom ou do que é ruim, mas de a gente pensar, eu quero consumir o que nesse dia de hoje? Então eu creio que essa lei veio, o ano de 2022 começou bombando com muitas produções pensadas carinhosamente, pensadas em você, público, feitas para que você venha refletir. Muitas coisas foram feitas durante esse processo pandêmico, de isolamento, e agora estão colocadas, têm a oportunidade de estar colocadas, expostas para você degustar
E faça uma boa escolha nesse momento, sabe? Ao invés de fazer aquele mais do mesmo, videozinho de 30 segundos, que não dá nada, não te alimenta em nada, você às vezes nem lembra qual foi o primeiro vídeo que você viu. Entendeu? Consuma. Vai consumir uma boa música. Consome um bom espetáculo. Consome um bom filme. Sabe? Uma coisa que realmente vai te alimentar e vai te fazer diferença na sua vida. É isso que eu penso. A gente vai partir para a última pergunta. Agora a gente está quase finalizando a live. Bom, eu queria saber, pensando em todo esse processo, tudo isso que nós vivemos durante esse período pandêmico, como tem sido essa readaptação nos dias de hoje, em que essas medidas de distanciamento elas têm se tornado mais flexíveis, os teatros reabrem, os palcos estão mais disponíveis. Nós tivemos um período aí de 2 anos e pouquinho se reinventando durante a pandemia e agora nós vamos nos reinventar novamente em um momento que a gente está se aproximando. Como que está sendo essa readaptação nos dias de hoje? Assim, eu particularmente estou muito feliz, claro, assim, acho que todos os artistas que vivem disso, que respiram isso, assim, que dedicam a sua vida, né, assim, estão muito felizes. De fato, isso impactou muito, assim, a área cultural, né? Enquanto a gente via, assim, bares sendo abertos, pessoas tranquilamente podendo transitar, beber a sua cerveja, a gente viu os teatros fechados, né? Mesmo com distanciamento, mesmo com máscara, não, teatros fechados, escolas fechadas, né? Assim, então, nossa, a vontade de fazer e a necessidade de fazer, né? De consumir arte, de fazer arte, né? Eu mesmo, assim, nossa, me perguntava durante muito tempo, assim, gente, será que a arte vai sobreviver, né? As elucubrações, assim, de uma pessoa enclausurada, né? Será que vai sobreviver a dança, o teatro? O que vai ser depois? Sempre sobrevive, né? O teatro milenar sempre sobreviveu, né? A todos os intempéries da história, né? Eu sei disso, eu sei que ele vai sobreviver, mas como ele vai? Como, né? Como ele vai ser afetado, né? Atravessado por todas essas informações? Então, assim, eu acho que agora, ao mesmo tempo que tem essa empolgação, também tem essa curiosidade. O que vai ser agora, daqui para frente? Né? Como vai ser a nossa maneira de produzir arte? Eu acho que muita coisa vai mudar, né? Na relação ator-diretor, na relação ator-público, na relação público né? Independente do que ele estiver consumindo, né? Eu acho que coisas vão ser alteradas. Estou curioso para ver as cenas dos próximos capítulos. Eu acho que agora a gente começa a respirar um pouco mais, com um pouco de desconfiança, mas traz esse otimismo que você falou, traz ali na frente alguma expectativa melhor, de nós retomarmos com um aprendizado muito grande, pobre de quem não pôde assimilar ou não quis assimilar, para trazer um crescimento, uma somatória para um ser humano melhor, para uma visão artística melhor e para a compreensão humana melhor. Eu estou também otimista, não vou dizer feliz, porque a gente olha para 3, 4 dias para trás, aí, ou num passado muito remoto, foi muito difícil, né? E a gente não pode negar esse olhar do que aconteceu aí para trás, são 600 e parará mil mortes, né? Mas vamos tentar daqui para frente honrar essas pessoas que foram embora, né? Pelo menos com a nossa fatia artística. É isso. Eu estou feliz. Que bom. Estamos. Bom, eu gostaria de agradecer novamente em nome da AM Produções Artísticas a cada um de vocês que está aqui presente, Danilo Alencar, Edson de Oliveira, Gustavo Silvestre. Eu acho que o nosso diálogo foi muito enriquecedor, foi muito bom. E lembrando, essa live aconteceu com o fundo da Lei Aldir Blanc.
deixar nossos agradecimentos à Secretaria de Cultura e ao Estado de Goiás. Eu quero agradecer a cada pessoa que acompanhou essa live pelo Instagram. Um grande abraço a todos vocês. Fica aqui também o nosso convite. Nos acompanhe nas redes sociais para acompanhar os próximos espetáculos, quando nós estaremos na sua cidade. Lembrando que a gente tem um espetáculo semana que vem em Piracema, em Minas Gerais. Nos acompanhe para mais informações. E um grande abraço para cada um que está em casa e também vocês que se disponibilizaram a estar aqui hoje. Muito obrigada. Obrigado. Um grande abraço a todos. Nos encontramos nos palcos.